Olá pessoal, eu fiquei pensando assim antes de começar esse vídeo, o que eu iria falar nessa introdução para vocês entenderem o que eu quis dizer com esse título, né? O sacerdócio de Francisco, né? E o seu sacrifício. E eu coloquei sacerdócio entre aspas porque muitos podem não entender ou achar, ainda ter dúvidas que São Francisco era padre, não era padre, mas isso a gente vai falar no vídeo. Eu fiquei pensando assim, como começar? E aí eu pensei no vídeo que a gente fez agora de Santa Terezinha, né? E como a gente vê agora nesse tempo de novena Nossa Senhora Aparecida, novena Nossa Senhora do Rosário, que a gente está colocando aí sempre no Facebook, no Twitter do canal e tal, que é tão bonita essa novena também. E especialmente essa novena, com toda essa espiritualidade do mês de outubro, né? De humildade, tem São João Paulo II, tem Santa Teresa da... Gente, eu até esqueci no vídeo de Santa Teresinha de falar tantos santos que tem, né? Mas realmente é um mês muito forte, é um mês muito forte de humildade. E é um mês muito forte de obediência. São Francisco de Assis, no testamento dele, em 1226, né? No ano do falecimento dele, no finalzinho, assim, do meio para o final do testamento dele, quantas vezes ele fala a palavra obediência, 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 sabe? E eu vou ler uns trechinhos aqui do testamento, não exatamente sobre obediência, mas ele vai falando sobre a obediência das regras, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, e que aquele testamento se deve carregar junto com a regra, né, franciscana. Então eu fiquei pensando assim nessa palavra humildade, né? A humildade que nos conduz à santidade. E como é importante a gente ter essa reflexão e pegar para nós essa reflexão, né? Porque tanto Santa Teresinha quanto São Francisco não se consideravam coisa alguma, né? Eles tinham em Deus e nos méritos de Cristo tudo o que eles podiam dar, né? O amor de Cristo era o amor com que eles se faziam capazes de amar. E essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer sobre humildade, né? Porque a questão da humildade é que muitas vezes nós sabemos sim ser mendigos, estender as mãos e pedir ajuda para Deus, pedir ajuda para o irmão. Mas a gente não entende que humildade é também reconhecer, né, a presença de Deus em nós. E a partir dessa humildade, como Santa Teresinha e São Francisco vão nos ensinar, São Francisco vai nos ensinar hoje, aí eu consigo me oferecer. Porque se eu dependo de Deus, né, e Cristo está em mim, o que agora eu tenho que me fazer? Sacrificar-me, né? Então aí a gente vai falar um pouquinho desse mundo sacerdotal que todos nós temos, e por isso eu quis unir, porque os dois são profundamente unidos. E aí a gente vai vendo como a humildade ela passa nesses grandes santos, tendo como, vamos dizer, o ápice da santidade de Santa Maria. E é uma outra experiência que eu queria compartilhar antes da gente começar propriamente o vídeo, é que essa novena das rosas, ela pede pra gente rezar 4 Aves Marias, né? Ave Marias ou Ave Maria. Agora eu tô na dúvida sobre o plural de Ave Maria. Mas pede pra gente rezar cada uma por um mistério. Então, quando eu vou rezando, eu vou passando por cada um das etapas de cada rosário, né? De cada terço. Então, quando eu rezo a primeira Ave Maria, eu estou lá pensando no anúncio, na visita de Nossa Senhora Santa Isabel, o nascimento de Jesus, a apresentação no templo e do encontro. Aí na segunda eu vou passando, enquanto eu estou rezando a Ave Maria, eu vou passando, eu falei, meu Deus, quanta humildade. A coisa que me vem na cabeça quando eu passo rápido, assim, os mistérios, é humildade, como Cristo o tempo inteiro. Ele nasceu aonde? Né? Teve que fugir para nascer. Nossa Senhora na apresentação em São José tinham 2 pombinhos, né? Que é a apresentação dos pobres lá no templo. E cada coisa é só humilhação, 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 humilhação. E aí eu vou começar esse vídeo porque a gente precisa muito da ajuda do Espírito Santo para realmente essa graça vir através do Espírito na nossa alma. Humildade não é algo que eu quero e conquisto, né? Humildade é algo que nos atinge por graça. Deus ele nos coloca em situações que nos obrigam a sermos humildes. Santa Maria e São José, eles receberam, Santa Maria recebeu essa graça de berço, e São José também.
praticamente infusa, e com matrimônio espiritual com Maria, ele se tornou, entre aspas, né, uma carne, né? Sem nunca ter tido, mas ele recebeu de Nossa Senhora todas as virtudes pelo sagrado matrimônio que ele teve, né? Matrimônio que chama Josefino, que não é consumado, mas ao mesmo tempo é um matrimônio místico. Então São José, ele recebe essa humildade, e aí a gente vai vendo como é uma graça, né? Então vamos começar pedindo essa graça da humildade, hoje por intercessão de São Francisco de Assis, entender que sacerdócio, que sacrifício é esse, que reconhecimento de Cristo é esse em mim que me faz ser um sacrifício, um outro Cristo, todos nós que somos batizados. Vamos pedir ajuda, porque se a gente comemora São Francisco, a gente tem que escutar tanto o que São Francisco diz, que foi o que eu disse Santa Teresinha, tem que conhecer um pouquinho melhor o santo, né? Cada dia uma coisinha, mas não precisa sentar e comprar tudo que é coisa daquele santo, mas eu tenho que me familiarizar com a linguagem dele, eu tenho que me familiarizar com o que aconteceu com ele. Não adianta só achar São Francisco bonito por causa dos animais, por causa da natureza, por causa da paz que ele traz, por causa do... Não, eu tenho que me familiarizar. Vamos pedir ajuda para o Espírito Santo, então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira coisa que eu queria abordar é quando a gente vê a santidade de São Francisco, a gente acha aquilo inatingível. Todas as vezes que eu vi o filme de São Francisco, eu primeiro choro, né? E depois eu vejo como eu sou, né? Como eu sou infeliz, né? Como eu tenho dificuldade de alcançar a humildade, né? Esse despojamento de Francisco é um convite a todos nós, mas é um despojar da alma, sabe? Isso primeiro atingiu a alma dele, isso primeiro foram situações externas que aconteceram na vida dele por meio da guerra, por meio do serviço, da nobreza, do buscar fama, de uma vida mundana, que atingiram o ego dele. Atingiram o ego, o eu. Para que esse eu seja modificado, algo tem que atingir o meu eu, o meu ego. Então, Dom Estevão Bittencourt, nessa pergunta que responderemos que eu peguei, São Francisco de Assis foi padre, né? A gente sabe a resposta, ele não foi padre, mas é importante porque ele, aqui na 513 de 2005, na pergunta que responderemos 513, ele fala uma coisa assim que tem que estar impresso no nosso coração para a gente não se comparar a um São Francisco, uma Santa Teresinha e desanimar. Presta atenção. Diz Dom Estevão Bittencourt, não há vocação para a mediocridade ou para o meio termo. Deus não pode ter feito criatura alguma para ser indefinida, incoerente ou morna, mas concebeu um arquétipo perfeito para cada criatura. Esse arquétipo é a sua vocação, é aquilo para a qual Deus te criou. Não é você que escolhe a sua vocação. Uma vez eu vi um padre da homilia falar isso, muito importante, foi o padre José Augusto da Canção Nova. Não somos nós que escolhemos a nossa vocação. Ele estava falando da vocação dele de sacerdote. Deus escolhe a nossa vocação. Nós precisamos perguntar a Deus como São Francisco perguntou, Senhor, o que queres que eu te faça? Quando São Francisco buscava servir as forças do exército e tal, Deus apareceu em sonho, né? A voz que ele ouviu em sonho era, por que te inquietar em buscar o servo em vez do Senhor? Aí Francisco responde no sonho, servir ao servo, é claro, né? Por que te inquietas em buscar o servo em vez do Senhor? É servir ao servo. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Né? E aí Francisco responde, Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis, e ali te será dito. Ou seja, quando Deus fala com ele está dizendo o seguinte, eu sou o Senhor. Né? Você tem que estar... Claro que não era ruim servir ao servo que ele estava servindo, até porque ele estava por uma causa da igreja. Né? Esses combates, essas cruzadas, eu até peguei aqui da página dos franciscanos, franciscanos.org, Francisco, já na segunda eu enviei para a guerra, né? Primeiro, ele já voltou bem humilhado, tá?
Ele voltou com febre, bastante doente. É isso que eu tô falando, das situações que vão acontecendo na vida dele, que vão humilhando ele. Então ele já começou o quê? Cair aonde? Na carne. Primeira mortificação que a gente recebe é na carne, só que daí falta da alma, que ela é mais difícil, né? Por que a da carne é mais fácil? Porque se eu tenho uma doença, algo que impossibilita de eu realizar os prazeres carnais, eu vou relativizar aqueles prazeres, ou seja, eu vou continuar vivendo sem eles. E Francisco já tinha passado por isso, né, no segundo chamado. Então, quando ele se recuperou, vem os franciscanos e colocam assim, mais uma guerra. Francisco havia perdido o gosto pelos prazeres mundanos, mas conservava ainda a ambição da fama. Por esse motivo, sonhava com a glória das armas e a nobreza que se conquistavam nos campos de batalha. Ou seja, era a cultura da época. Não que isso fosse mal, né? Ele foi criado numa família, entre aspas, cristã, mas já com muita heresia naquela época, né? Com muita decadência também, já dentro da igreja, né? No ano de 1181, se não me engano, ele nasceu, por volta de 1181 e 1182, né? Mas por esse motivo ele sonhava com a glória das armas. E aí, por isso aderiu prontamente ao exército do conde Gentilho de Assis, que estava organizando para ajudar o Papa Inocêncio III na defesa dos interesses da igreja. Contou para isso com a aprovação entusiasmada do pai e tal, e dá para ele, né, toda aquela a veste caríssima dele, que ele vai e cede a um amigo mais pobre. Já começa aí que ele já estava mudando desde a primeira entrada, né? Então ele partiu sob aplausos, né? Porque eles eram assim, eles eram uns cavalheiros, eles eram, nossa, imagina o prestígio que tinham na sociedade, em todos os ambientes de explorações, de satisfações mundanas que vocês podem imaginar. Francisco usufruía isso, né? Mas, né, já na cidade de Spoleto, ele e os companheiros pararam para pernoitar, e na hora da retomada da marcha, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Então ele já estava doente desde a outra. Foi então que teve uma experiência modificante de vida. Pensou ter ouvido a voz do Senhor. Francisco, o que é mais importante? Servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro. Desculpa, o diálogo que eu copiei aqui ficou meio truncado, mas tá aqui, ó. Servir ao Senhor, é claro. Então, por que te alistas nas fileiras de servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis, ele será dito. O que ele diz aqui é o que Dom Estevão está dizendo. Deus concebeu um arquétipo perfeito para cada criatura. Então, qual é o arquétipo de São Francisco? Que aí é importante também a gente, como católico, conhecer. Diz Dom Estevão. Já nos primeiros decênios da era cristã, havia fiéis que renunciavam a qualquer carreira no mundo para se consagrarem inteiramente a Deus na castidade perfeita. A consciência de que o reino de Deus já chegou embrionariamente levava-os a se consagrar totalmente aos interesses do reino. Esse arquétipo é para aqueles que querem viver o reino na terra. Então eles entregam a vida e tudo o que eles poderiam ser em sacrifício. Eles ofertam para a humanidade e para Deus. Não por si próprios, não buscando consolo para suas vidas, não fugindo de situações, mas em perspectiva do reino, de trabalhar para o reino, de construir o reino já aqui. Eles vivem a condição que vão viver no reino dos céus. Que é o quê? O celibato, a pobreza, a castidade, o despojamento de si. E por que é importante a gente pegar isso? Porque essa caminhada São Francisco fez passo a passo. Ele vai dizer no testamento dele, que eu vou ler para vocês em seguida. Então, preste atenção. Dom Estevão está dizendo aqui, citando São Paulo, na primeira carta aos Coríntios 7, do 29 ao 31, né, que São Paulo escreve no ano de 56, ou seja, lá no início, né, no início mesmo, né, nos anos primitivos da era cristã, né? Eis o que vos digo, irmãos, o tempo se fez breve. Resta, pois, que aqueles que têm esposa sejam como se não a tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que se regozijam, como se não se regozijassem. Aqueles que possuem, como se não possuíssem. Aqueles que usam deste mundo, como se não usassem plenamente, pois passa a figura desse mundo. Para que se pegar numa coisa que está passando? Que São Paulo diz o seguinte: esses que comigo têm esta vocação, e São Paulo também fala da vocação do matrimônio, então ele não está dizendo que a vocação do matrimônio não é uma vocação, ele está dizendo que há pessoas que entendem isso já agora, e elas são chamadas, elas não são feitas para casar.
E eu só queria fazer um parênteses, eu vejo muita gente que não tem vocação para o matrimônio casando. Ou querendo casar, ou querendo se relacionar. Normalmente são as pessoas que ficam sempre à margem do matrimônio. Rompem noivado, rompem namoro o tempo inteiro e não passam. Será que não é o caso de rever? Se você está achando que há uma vocação que é para você e não é? Não é? Eu não estou dizendo que não é. Eu só estou dizendo que muitas vezes a gente fica dando com a cara na parede tantos anos da nossa vida e não para pensar se aquilo é realmente uma vocação, se é o teu arquétipo, como diz Dom Estevam Bittencourt. Tá? Então essas ponderações de São Paulo levaram, não é? Por exemplo, Santo Antão como pioneiro que se retirou para o deserto a fim de mais livremente se dedicar à oração e ao trabalho manual. Então, não só esse raciocínio de São Paulo, como, claro, os evangelhos, né? A disseminação do próprio cristianismo, que foi tradição oral, que foi os ensinamentos de Cristo, que foi o deixar tudo para me seguir, não levar nada consigo, essas leituras que a gente tem visto aí para trás, né, dos chamados apóstolos e tudo mais. Isso levou muitos a querer realmente largar o mundo desde Cristo, a começar pelos apóstolos, né? Nenhum deles se casou, nenhum deles teve família, todos viveram celibato e se entregaram 100% ao reino, né? Então o início, a exemplo de Cristo, não é? Esses sacerdotes, esses apóstolos se entregaram 100%. E os religiosos podem ser ou não sacerdotes. Não sei, vou explicar aqui, mas vamos só pegar um pouquinho da história que é importante para a gente entender aonde São Francisco se insere, tá? Então, aí se origina, né? Os monges eremitas e os lá de mosteiro, né? Que estão lá sob regras e tudo mais, tá? A vida monacal tomou novas modalidades na Idade Média, que é a idade de São Francisco, né? A idade em que São Francisco já se viveu, a Idade Média. Então, começam aí a ordem dele. São as chamadas ordens mendicantes, porque cultivavam a pobreza e semelhança dos mendigos. Eram franciscanos, dominicanos, carmelitas e agostinianos. Tanto os monges antigos quanto os frades, assim se chamavam os mendicantes, interpelados pelo apelativo frei. Prescindiam do sacramento da ordem, ou seja, não necessariamente eram o quê? Sacerdotes ordenados, né? O sacramento da ordem. Eram monges ou frades, mas não eram padres. A necessidade de ter mais sacerdotes é que aos poucos levou a igreja a conferir-lhes o sacramento da ordem, de modo que atualmente são religiosos e clérigos, né? E sacerdotes. Entende-se assim que nem São Bento, né? Do ano falecido em 1543, e nem São Francisco, falecido em 1226, tenham sido presbíteros. Nem São Bento, nem São Francisco foram sacerdotes, né? Dom Estevam Bittencourt, por exemplo, é um exemplo vivo disso. Era um beneditino, né, da ordem de São Bento e sacerdote. Por quê? Porque estuda para ser. Ao lado dos religiosos ordenados, conservou-se nos mosteiros dos monges e nos conventos dos frades a categoria de religiosos, leigos ou conversos. Geralmente são pessoas que se querem consagrar a Deus, mas não têm o estudo necessário para a ordenação. Então, por que eu quis ler tanto isso aqui? Porque, primeiro, não é? A entrega e o chamado à santidade é universal. A santidade, ela abarca uma qualidade em nós que em São Francisco fica muito clara, não é? Que é o chamado a doar-se. É o amor da renúncia e do sacrifício. Então, essa vocação todos nós temos. O que nós fazemos com ela? Ignoramos. Porque renunciar e sacrificar é muito ruim. Seria bom se entendêssemos por que fazemos e por quem fazemos. Se, como Francisco, entendêssemos que na nossa vida há algo mais importante do que nós mesmos. Que é Cristo. Que é a vida que Ele veio dar. É o despojamento à pobreza. Santo Afonso comenta, São Francisco, nas meditações do Sagrado Coração de Jesus, que Cristo amou a Senhora pobreza. E viu nela uma beleza tão grande, que ele desceu à terra para despojá-la. A pobreza é linda, lindíssima. Cristo se enamorou da pobreza. São Francisco cita isso, né? Me apaixonei pela pobreza, agora eu sou esposo da pobreza. Então, o que é a pobreza em nós, leigos, né? Nós que trabalhamos para a igreja, temos que construir família, ganhar um salário, e temos bens, e às vezes somos ricos ou somos pobres, não interessa. É o despojamento da busca disso, tendo como fim em si mesmo isto.
Então, assim, eu tenho dinheiro e faço do dinheiro um fim na minha vida. É a resposta que o jovem rico não conseguiu dar. Vai, vende tudo que tem e me segue. Não, eu sou tão apegado àquilo. E ele, por que Cristo fez aquela pergunta àquele ali? Porque ele sabia que dentro do coração daquele ali estava o apego aos bens materiais. Ele sabia que no coração de São Francisco estava o apego o quê? À vanglória. Que São Tomás ensina para nós muito bem na Suma Teológica, que a vanglória é procurar glória em quem não é glorificado. Só Deus é glorioso. Se eu busco a glória de Deus em mim e gosto que os outros reconheçam a glória de Deus em mim, ótimo, tá bom. Por quê? Porque estou reconhecendo a glória de Deus e não a minha. Mas se eu quero que reconheçam a minha, de onde que vem a minha? Era o que São Francisco buscava, ser reconhecido na sociedade como cavaleiro, ser famoso, como diz aqui, né? Os franciscanos mesmo. Francisco havia perdido o gosto pelos prazeres mundanos, mas conservava a ambição pela fama, a vanglória. Então, como é importante, né? Que a gente saiba que o despojamento disso é colocar em Deus, não é? Toda a nossa glória, tudo que nós temos. Então, essa renúncia, esse sacrifício é o que São Francisco soube dar. E é o convite que hoje eu sinto que nós, como igreja, devemos fazer sobremaneira hoje, por dois motivos. No dia 4 de outubro, hoje, porque eu estou falando de hoje, né? São Francisco exerceu e dá o exemplo do cumprimento total da vontade de Deus. Vai reconstruir minha igreja. Cumpriu totalmente, foi configurado a Cristo, se sacrificou, foi sacerdote. E dois, porque o Papa Francisco segue essa espiritualidade, que é a mesma espiritualidade dos jesuítas. Não fosse Santo Inácio de Loyola e São Domingos, né? Ordens descendentes dessa ordem franciscana. Do espírito franciscano de pobreza, como diz Dom Estevão Bittencourt, nessa pergunta que responderemos. Então é um apelo urgente que eu e você não somos sacerdotes ordenados, não somos religiosos, mas somos convidados. Ou se somos religiosos, não interessa, estou falando aqui porque eu sou leiga, né? Ou somos convidados a fazer esse caminho de entrega nas pequenas coisas. E aí, quem faz esse convite? Sou eu? Não, não sou eu, não. O Catecismo da Igreja Católica, ele nos ensina, e aqui a gente não pode deixar de lê-lo porque é a compreensão do ensino da doutrina da Igreja. Ele nos ensina, no 1591, que toda a Igreja é um povo sacerdotal. Graças ao batismo, todos os fiéis participam do sacerdócio de Cristo. Esta participação chama-se sacerdócio comum dos fiéis. Baseado nele e a seu serviço, existe outra participação na missão de Cristo, a do mistério conferido pelo sacramento da ordem, cuja tarefa é servir em nome e na pessoa de Cristo, cabeça e meio, no meio da comunidade. Aí é outra coisa, não é esse sacerdote, mas que sacerdócio comum é esse? Então vamos um pouquinho aqui, um pouco antes, né, o próprio Catecismo explica no 1119. Formando com Cristo cabeça, como que uma única pessoa mística, uma única pessoa em espírito, transcendente, não imanente, transcendente, imanente, sempre que, claro que o outro pode ver Cristo em mim, mas eu sou mística com Cristo, a igreja age nos sacramentos como comunidade sacerdotal, organicamente estruturada. Por quê? Porque Cristo em nós. O que é o sacramento? É Cristo em nós, invisível. Mas ele está. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Aqui o sacramento. Pelo batismo e pela confirmação, o povo sacerdotal é capacitado a celebrar a liturgia. Tanto que quando a gente vai na missa, o sacerdote preside a missa e nós concelebramos, nós celebramos com ele. Ele celebra e preside, nós celebramos com ele. Ele oferece o sacrifício no altar e nós ali, junto com ele. Na nave, né? Na nave. Então, assim, nós todos formamos o corpo místico de Cristo. Só que o sacerdote, ele é casado, como diz o padre Paulo Ricardo ontem, né? Ele é casado e é por isso que o demônio quer tanto atacar o sacerdote e a família, porque todos nós somos sacerdotes. Ele é casado com a igreja, por quê? Porque ele é um outro Cristo, então ele é a cabeça e nós somos o corpo. Olha como é bonito ter aquela escadinha, né? A cabeça acima do corpo. Nós somos o corpo. E nós oferecemos quando? Da mesma maneira, quando eu comungo o corpo de Cristo, eu estou me unindo ao sacrifício dele na cruz. Eu tomo o corpo de Cristo para ser um outro Cristo, para me unir ao sacrifício. Por isso São Paulo diz, completo no meu corpo os sacrifícios que faltam
a Cristo na cruz. Que sacrifício é esse? É a minha resposta, é o meu sim. O que está faltando? Para Cristo, nada. Ele ofereceu totalmente a nossa redenção. Agora nós somos convidados a fazer o mesmo com os nossos irmãos, a completar na nossa carne o sacrifício, ou seja, sermos sacerdotes com Cristo. Esse é o mundo sacerdotal que nós temos e temos que ter consciência disso. Não podemos ser católicos sem conhecer a nossa igreja, sem conhecer o que nós somos de fato em espírito. Alguns fiéis revestidos de uma ordem sagrada são instituídos em nome de Cristo para apacentar a igreja por meio da palavra da graça de Deus. São sacerdotes ordenados. É o arquétipo que aquela pessoa é chamada, não é, a ser igreja, a ser sacerdote. Sacerdotes somos todos nós, mas o arquétipo sacerdotal daquela pessoa é o sacramento da ordenação. Olha que bonito, né? Então, existem várias formas de consagrar nosso sacerdócio a Deus. No 1141 vai dizer o catecismo: a assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, os quais, pela regeneração e unção do Espírito, e não por si, é porque eu sou batizado, eu sou lavado, que agora eu posso me unir a Cristo, são consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo. Gente, só um parênteses, casa espiritual, o que entra no meu corpo e na minha vida? Eu sou uma casa espiritual, eu não sou só um corpo, só uma carne. Essa tá fadada a pó. Eu sou uma casa espiritual e sacerdócio santo. E para poderem oferecer em um sacrifício espiritual toda a atividade humana do cristão. Quando eu rezo, quando eu me ofereço, eu torno a minha igreja forte. Pela minha vida, se eu sofro o que eu sofro e sei oferecer a Deus a minha vida em sacrifício, eu estou fortificando toda a igreja, eu sou uma parte forte da igreja, estou ajudando a levantar a igreja. Todos nós somos convidados a isso, a gente está num momento forte de conversão da igreja, eu sinto muito isso. Por várias mídias que estão aí ajudando, vários bispos no YouTube, em todo que é lugar, pregando sacerdotes santos, retos, conforme a vontade de Deus, de São Francisco, lá no testamento dele, né? Os sacerdotes conforme a igreja. Eles levantam a igreja, eles reconstroem a igreja, não é? Esse sacerdócio comum, com a participação de todos os seus membros, é o de Cristo, único sacerdote. É por isso que o sangue de Cristo está misturado com o nosso, que é a água, que vai lá no cálice, na hora que o padre leva o cálice com a hoxa. Nós estamos naquela gota lá, nós somos uma gota assim. Cristo é o mar, Cristo é o vinho, Cristo é a alegria, né? O vinho é a alegria. Nós somos aquela coisa insossa, né? A água que é neutra, mas também sem água a gente não vive. Então, a gente é convidado a estar dentro daquele cálice, depois a gente vai ainda toma o cálice, e depois que a gente sai da igreja, o que a gente faz com o nosso sacerdócio? Nada. Sabe por quê? Porque a gente não tem noção, mas São Francisco vai nos dar essa noção. Eu estou terminando aqui porque eu achei muito importante essa leitura pra gente. No 1546, para terminar, Cristo, sumo sacerdote e único mediador, fez da igreja um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Toda a comunidade dos fiéis é como tal sacerdotal. Os fiéis exercem seu sacerdócio batismal por meio de sua participação, cada qual segundo sua própria vocação, não é? Na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Pelos sacramentos do batismo e da confirmação, os fiéis são consagrados para formarem um sacerdócio santo. Ponto. Então, nós não somos convidados, não, nós somos intimados, tá? Porque a outra saída é o seguinte: se você não é um com Cristo, é o quê? Né? Então, São Francisco, ele compreendeu, graças a Deus, e eu quero pegar um trechinho do testamento dele aqui, porque são coisas extremamente importantes que tem pra gente ouvir. O caminho do entendimento dessa oferta de São Francisco veio com a misericórdia. A misericórdia é a porta de entrada para o céu. A misericórdia é a porta de entrada para a nossa conversão. E aonde que a gente acha misericórdia? No batismo, em todos os sacramentos, ok. Mas no batismo, a misericórdia me visita assim e me tira do inferno. Me tirou do inferno. A confirmação, eu confirmo tudo aquilo que prometeram no batismo. Eu era criança, então eu estudo no Crisma, né? Nas aulas do Crisma, para poder fazer o sacramento do Crisma. Ou seja, agora eu vou compreender e vou fazer. Ok. Mas aí a misericórdia me visita. Ela entra no meu coração quando eu começo a praticar aquele comando que o bispo dá. Agora vai em missão.
Por isso que o crisma é aquele Pentecostes, né, na igreja, que os apóstolos estavam fechados ainda, e aí descem línguas de fogo, Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo, né, plena do Espírito Santo, tinha que estar lá, e aí as línguas de fogo vêm, e aí enviam os apóstolos. Agora somos nós. Vai, sacerdote, vai oferecer a tua vida agora. Ou você quer ficar no teu cantinho sem se incomodar? Ou você quer viver a sua vida reclamando dos seus problemas sem saber que os seus problemas são uma oportunidade de oferecer o sacrifício? Então, gente, se a gente não vive com essa realidade, a gente não vai entender São Francisco. No Testamento de São Francisco, ele fala algumas coisas e eu peguei só algumas partes dele pra gente, até marquei os que eu quero ler pra vocês. Vamos lá. Palavras de São Francisco de Assis. O Senhor assim deu a mim, fez Francisco, começar a fazer penitência. Ele estava naquele momento, né, do encontro ainda, que eu citei para vocês lá nos franciscanos, tá? Porque como estava em pecados, parecia-me por demais amargo ver os leprosos. Olha, primeiro ensinamento, como estou em pecado, eu não estou vendo que o leproso sou eu. O leproso, então, tanto ele vai figurar a igreja que estava destruída, que Cristo, né, convoca ele para reconstruir a igreja, e que Leão XIII em sonho. Eu vou ler para vocês, é muito bonita essa, né, o Papa, desculpa, Inocêncio, né, Inocêncio III. Papa Inocêncio III vê em sonho esse humilde segurando o pilar da igreja, mas é aí que eu quero chegar no Papa Francisco, mas calma que a gente vai chegar lá. Eu quero ler isso, mas pareceu, porque eu estava em pecado, parecia-me amargo demais ver os leprosos. E aí, o próprio Senhor me levou para o meio deles e fiz misericórdia com eles. E afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo, converteu-se para mim em doçura da alma e do corpo. E depois parei um pouco e saí do século, ou seja, saiu do mundo. Aí ele conseguiu se retirar. Por quê? Porque ele conseguiu ver nos leprosos a situação dele. E aí quando ele viu essa situação e que essa situação estava em tudo que ele buscava no mundo, o que ele fez? Se retirou. E o Senhor me deu tal fé nas igrejas que assim simplesmente orava e dizia: nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, também em todas as tuas igrejas que estão em todo o mundo, e te bendizemos, porque por tua santa cruz remiste o mundo. Então presta atenção, o que São Francisco encontra é o mundo sacerdotal dele. Eu só encontro esse mundo sacerdotal se eu reconheço que Cristo fez primeiro, e agora eu tenho que seguir a Cristo. Depois o Senhor me deu e dá tanta fé nos sacerdotes, presta atenção, como ele está reconhecendo o sacerdócio, que vivem segundo a forma da Santa Igreja Romana, por causa de sua ordem, que se me fizerem perseguição, quero recorrer a eles mesmos. Eles são ordenados, eles são outro Cristo. Francisco reconhece a autoridade, o estar acima na missão, a cabeça do sacerdócio. Que hoje a gente chega no sacerdote como chega em qualquer amigo da esquina. Não faz reverência. A gente está diante de outro Cristo, não importa se aquele prato está em pecado. Ele tem um munus. Ele foi constituído e jamais vai deixar de ser. E se tivesse tanta sabedoria quanto a teve Salomão, e encontrasse sacerdotes pobrezinhos deste século, nas paróquias onde moram, não quero pregar além da sua vontade. E a eles, de todos os outros, quero temer, amar e honrar como a meus senhores. Quantas vezes nós falamos de sacerdote com a boca cheia e não temos vergonha, né? E não quero considerar pecado neles, porque enxergo neles o Filho de Deus e são meus senhores. E o faço por isto, porque nada vejo corporalmente neste século do mesmo Filho de Deus, senão o Santíssimo Corpo e o seu Santíssimo Sangue, que eles recebem e só eles administram aos outros. Por que eu tenho essa reverência toda? Porque neste mundo eu só consigo ver Cristo, eu enxergo Cristo sobremaneira na Eucaristia. E a igreja hoje professa que o maior sacramento é a Eucaristia, porque é Cristo presente, corpo, sangue, alma e divindade, e só eles administram aos outros. Então olha só que São Francisco está se deparando com uma realidade que não é primeiro dele, que é do apóstolo, nossa fé apostólica, que é primeiro dos sacerdotes ordenados por Cristo, que possibilita que nós sejamos sacerdotes. Por quê, meus irmãos? Por uma questão bem simples. Se não há sacerdote, eu não sou batizado. Eu não sou confirmado.
Eu não comungo, eu não confesso. Ah, em situação de emergência o leigo pode batizar? Pode, mas não é o mundo do leigo batizar. É o sacerdote que pode batizar. O leigo pode batizar em situações de risco. Então vejam que é preciso reconhecer a importância do sacerdócio para depois encontrar isso em mim. Esses santíssimos mistérios sobre todas as coisas querem que sejam honrados, venerados e colocados em todos os lugares preciosos. Ok, aí eu fui aqui, né? Até depois que o Senhor me deu frades, ninguém me ensinava o que deveria fazer, mas o próprio Altíssimo me revelou que deveria viver segundo a forma do Santo Evangelho. Ou seja, eu tenho que ensinar sendo o Evangelho, né? Outra frase que eu canso de citar, né? Evangelize em todo tempo e, se necessário, use palavras. Então, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é isso, tá? Aí vem ele aqui. Eu fiz escrever em poucas palavras e simplesmente, e o Senhor Papa confirmou para mim. E os que vinham tomar a vida davam aos pobres tudo o que podiam ter e estavam contentes com uma única túnica, remendada por dentro e por fora, com um símbolo e as bragas, e não queríamos ter mais. Então ele reconhecendo, ele foi certamente lavado, foi confessado, ele reconhecendo agora a nova situação dele, né? Depois de purificado, ele entende que agora ele tem que se revestir de Cristo e assumir o seu sacerdócio. Então, eu parto aqui para o trechinho do 23, que eu também achei importante. Uma saudação me revelou o Senhor que dissessemos, o Senhor te dê a paz, né? Conforme a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses 3,16. E aí, no finalzinho do 40, porque só tem 41 pequenos trechos, tá? São pequenininhos trechos, eu posso deixar para vocês aí na descrição do vídeo. No 40, ele diz assim, e todo aquele que observar estas coisas no céu, seja repleto da bênção do Altíssimo Pai, e na terra, seja repleto da bênção do seu dileto Filho, com o Santíssimo Espírito Paráclito e todas as virtudes do céu e todos os santos. Ele dá essa bênção, né? Eu, Frei Francisco, pequenino servo vosso, tanto quanto posso, vos confirmo por dentro e por fora esta santíssima bênção. Gente, do 17 que eu pulei, né? Do 17 do 23 até o 40, ele vai falando obediência, 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 obediência. Por que eu bato nessa tecla da obediência? Porque a obediência está para os santos, assim como nós estamos para Cristo. Toda vez que se fala em autoridade religiosa, a superiora, a madre superiora, não sei o que ela está representando ali dentro daquela ordem? A figura de Cristo. Alguém que está acima, que eu devo obedecer. E a Cristo, revelado a Santa Faustina, né, revelado a tantos santos, a Cristo agrada mais o que? Santo Afonso Maria de Ligório, no livro Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, fala isso, né? Que a obediência, ela é o nosso elo com Deus. Por que ela é o nosso elo com Deus? É fácil, né? Porque como é que a gente perdeu o elo com Deus? Rompendo a obediência. Então é fácil entender que querem dizer para você que a obediência não é uma coisa boa. Então, já chegando na conclusão desse vídeo, existem mais algumas coisas que eu quero abordar com vocês. Quando nessa vocação de São Francisco ele vai pedir lá a autorização ao Papa, a aprovação da igreja, óbvio que ele é obediente, então ele precisa, para fazer o que ele está fazendo, ele precisa saber se o que ele está fazendo é certo. Olha que importante a gente ter essa humildade. Eu sei que eu estou fazendo por Cristo, eu já entendi no meu coração que eu sou de Cristo, mas dessa forma eu posso fazer? Aí ele se coloca abaixo do Papa. Agora, olhem o relato. Olha como é importante. Se ele não aparecesse lá, esse relato não teria acontecido. No ano de 1209, Francisco e seus seguidores viajaram até Roma para buscar a aprovação do Papa para o seu modo de vida. Mas como aquele bando de mendigos, maltrapilhos e desconhecidos seria recebido pelo severo Inocêncio III. Francisco rezava e confiava. Olha aí a oração de Santo Afonso. Rezava e confiava. Afinal, não era o próprio Cristo que o estava conduzindo? Por coincidência ou providência divina, encontrava-se em Roma, nessa ocasião, o bispo de Assis, grande admirador de Francisco. Graças a ele, o Papa os recebeu. Agora vejam. Inocêncio III ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo, especialmente com a figura de Francisco, a clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava. Ou seja, não era um louco, gente. Ele não era um louco nem lunático, ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Ele foi tocado pelo Espírito Santo. Reconheceu nele o homem que há pouco vira em sonho. Gente, o Papa Inocêncio III sonhou com São Francisco.
segurando as colunas da igreja de Latrão, a igreja mãe de todas as igrejas do mundo que ameaçava ruir. Vocês têm alguma noção de que o Papa Francisco é o primeiro Papa jesuíta da história e quis assumir o nome de Francisco num momento extremamente crítico para o mundo e para a igreja? Inocêncio III, no ano de 1209, a gente está aqui falando de 800, mais de 900 anos, 800 anos, 800 anos mais ou menos, segurava as colunas da igreja, que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus que inspirava Francisco a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a igreja, naquele tempo tão distanciado dos ensinamentos de Cristo. Por isso deu ao seu modo de viver o Evangelho a aprovação oficial da igreja. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregar o Evangelho nas igrejas e fora delas, e as despediu com sua bênção. Gente, aqui já é suficiente para nós, né? Essa narração, ela é algo muito forte para nós. Por quê? Porque aqui a gente entende que existe uma questão mística acontecendo no nosso tempo atual. Essa questão mística é o reconhecimento, do nosso mundo sacerdotal para ajudar nesses tempos difíceis a soerguer, toda essa unidade que a igreja está fracionada como estava na época de São Francisco. Então, prestem atenção que na época de São Francisco havia também essa grave perturbação, e na nossa época ela também existiu o tempo inteiro na igreja. E aí, para terminar, eu gostaria de lembrar, eu vou pegar as palavras do Papa Francisco, que está no Vaticano hoje, muito bonitas sobre São Francisco, elas estão até publicadas aqui, e eu vou pegar para nós, porque eu fiz questão de colocá-las no Facebook, que a reconstrução da igreja, primeira, ela tem uma sequência que eu acho que é importante da gente abordar. A sequência dela é o seguinte: primeiro, eu tenho que reconhecer que eu sou igreja. Primeira coisa. Então, quando Deus falou com São Francisco, ele estava querendo dizer o quê? Francisco, reconstrói a minha igreja. Quem era a igreja que estava destruída por primeiro? Não era São Francisco? Ele não é uma pedra viva da igreja? Então, Francisco se reconstruiu a partir do reconhecimento de Cristo no próximo, casado com a pobreza, amante da pobreza, despojado da sua majestade, só revelado na transfiguração e na ressurreição, óbvio, mas amante da pobreza, escondido, escondido no outro. E aí ele conseguiu reconhecer o quê? Como essa igreja deveria ser reconstruída, que reais valores estavam perdidos, o que estava deixando de ser igreja para que tenha que ser reconstruído, não sejam só paredes da igreja de São Damião, da cruz lá de São Damião. Então, primeiro eu coloquei assim que a igreja é ele mesmo. Segundo, para restaurar a igreja em ruínas, precisava ver as ruínas presentes na humanidade. São Francisco viu através das ruínas que estavam nele, aquele mundanismo que ele vivia, aquela busca de vanglória, ele viu isso expresso como Cristo se fez pecado na cruz e mostrou a nossa condição da nossa alma em pecado, por isso estava tão feio e desgastado, Ele viu isso que na figuração da lepra, a igreja caindo em pedaços. E ali ele foi reconstruir quem? A igreja. A dignidade humana perdida quando você não entende qual é a tua vocação. Então, ele viu isso, a lepra física e espiritual. E esse despojamento do mundo quer dizer o seguinte: o mundo não vai te oferecer essa cura. O mundo não vai te dar essa cura. É em Cristo, é assumindo a tua vocação em Cristo, como eu estou dando esse exemplo de São Francisco, certamente com a vida dele, que ele diz, evangeliza em todo o tempo, se necessário use palavras, ou seja, a vida dele, ele decidiu que essa restauração era dessa forma, o testemunho era a vida dele, e a partir dessas duas ações, ele então cumpre um mandato de forma plena e louva a Deus com sua vida, ensinando toda a igreja a fazer o mesmo. Gente, ele primeiro reconhece nele, depois ele vai a fundo nessa questão humana, e depois, a partir das duas ações, ele cumpre o mandato de forma plena e louva a Deus com sua vida, ensinando toda a igreja a fazer o mesmo. Então, gente, eu gostaria de terminar com essa reflexão, porque, na verdade, o que Francisco fez foi concluir com louvor, e é por isso que
o Papa Inocêncio III viu ele segurando as duas colunas da igreja, ele concluiu com louvor, e ele é um exemplo vivo, inclusive estigmatizado, tem as 5 chagas de Cristo no seu corpo, né? Estigmatizado para mostrar que a configuração perfeita do homem é o homem sacerdócio, é o homem sacerdote, é o homem perfeitamente, não é curado da sua pobreza humana, né? Tão visitada, né, pelas nossas situações, das nossas realidades, mas que tem sim redenção. Tem redenção em Deus, né? E o Papa tem essas palavras aqui que eu quero ver se eu consigo pegar para vocês, que eu estou com dificuldade tanto no computador, mas como no celular para pegar. Realmente nem o 4G está pegando, né? Então, só quero dizer para vocês, quando essas coisas acontecem aqui, é por um motivo, tá? Eu tô com o celular no 4G e tô com o meu computador conectado na fibra ótica e a palavra do Papa não entra. Então eu vou pedir que no final, após acabar esse vídeo, eu vou deixar bem acima a palavra do Papa. Ela tá publicada em todas as mídias, mas eu sei que tem gente que não acompanha, não é, o Facebook, nem o feed da comunidade, mas eu quero deixar essas palavras do Papa Francisco, porque ele identifica a realidade de Francisco com o que ele verdadeiramente é. Que não é um zen, que não é um panteísta, né, e que não é um homem, né, que viveu sublevado, um estoico, né, viveu sublevado dos problemas do mundo e atingiu o nirvana, não. São Francisco é um homem apegado a Cristo, São Francisco é um homem que ofereceu sua vida a Deus, e São Francisco é um exemplo para todos nós e para toda a igreja. Sejamos nós, meus irmãos, essa coluna também, ajudar a levantar essa igreja, cada um fazendo sua parte, porque se algo que eu acho que nós não podemos esquecer é que nós somos sim pedras vivas dessa igreja e precisamos tomar posse, consciência dessa missão, tá bom? Fiquem com Deus, que São Francisco nos abençoe e nos guarde. Na descrição do vídeo então vai estar as palavras do Papa, o testamento, e vou deixar também a oração, né, em que algo também me marca muito na oração, só para terminar, que a gente tem que aprender que a gente dá, é mais importante dar que receber, né? É mais importante compreender que ser compreendido. Por quê? Porque toda a segunda parte, ser compreendido, receber, etc., é Deus quem nos dá. Então essa é uma lição fortíssima que a oração de São Francisco é não querer receber do mundo ou das pessoas, né, reconhecimento e nem alguma benesse pelo que você está dando. Espere receber de Cristo, porque você está se doando como Cristo. E Cristo recebeu a sua glória, não dos homens, do Pai. Ele glorificou os homens, mas recebeu a sua glória do Pai. Façamos as coisas tal qual São Francisco, recebendo de Deus as glórias. Fiquem com Deus, salve Maria Santíssima e São Francisco de Assis, rogai por nós, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, por toda a Igreja, de forma especial, por todos os sacerdotes. Amém.